A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu sou a irmã Mazé e queria dizer para vocês que hoje eu não pinto mais as unhas e vou contar por quê. Eu sou crente há muitos anos e desde que aceitei a Jesus nunca deixei de fazer unha ou pintar cabelos, muito menos ainda de fazer depilação. Eu sempre cuidei muito de mim. Meu esposo sempre foi exigente com minha aparência. Não que ele diga isso, mas eu o conheço e sei quando estou agradando ou não. Então, eu sempre procurei manter o padrão de beleza que sempre tive desde que nos conhecemos. E não era só por ele, era por mim também. Eu sempre amei me enfeitar, ficar o mais feminina possível, e minhas unhas eram algo que eu cultuava. Eu amava olhar para elas e vê-las sempre longas e coloridas. Na igreja mesmo, as irmãs sempre elogiavam e sempre perguntavam se elas eram naturais. E sim, elas eram. E eram fortes. Eu fazia todo o serviço da casa e nenhuma unha quebrava. Eu tinha meu jeitinho especial de fazer cada coisa. Desenvolvi uma técnica de movimentos especiais, digamos assim, para fazer tudo sem minhas unhas quebrarem. Tudo com muito cuidado. Eu passava meus perrengues, sim, às vezes financeiro, mas nunca deixei de fazer unha, cabelo, depilação, como já disse. Nem que eu ficasse pendurada no salão. Essas coisas estavam no topo da minha lista de prioridades. Mas aí, uma noite, eu comecei a sentir um incômodo. Primeiro, senti minhas unhas pesarem. Foi uma sensação estranha, algo que eu nunca tinha sentido, como se algum dos meus sentidos ficassem superaguçados. Eu olhei para minhas mãos e senti de repente elas pesarem, por causa do tamanho das minhas unhas. Fiquei assustada, mas passou rápido, então eu deixei para lá. Depois, outra noite, quando fui tomar água, olhei para minhas unhas e pensei, como eu vou segurar o copo? De repente aquilo passou a ser um problema, porque eu olhei para as minhas unhas e de repente elas pareceram que tinham uns 2 metros de comprimento. Era assim que eu as via. Foi um susto e foi um relance. Mas eu vi isso e o susto foi grande. Naquela hora eu pensei que estivesse cochilado em pé e tivesse sonhado. Mas eu voltei a mim e pensei assim, nossa, que doideira, que foi isso? E voltei para a cama. Outra vez, eu estava de bobeira na internet e fui parar em uma página onde tinha uma foto da mulher com as unhas mais compridas do mundo. E ela não fazia nada, porque ela não podia. E embaixo das unhas, meu Deus, dava para ver pela foto que estava escuro. Quanta sujeira! Imagina o acúmulo de micro-organismos ali. Me deu um nojo. Aí, mais tarde, eu olhei para as minhas unhas e comecei a ter nojo também. Mas foi umas semanas depois disso que eu comecei a me incomodar de verdade. Eu olhava para as unhas, lindas, compridas, cheias de glitter, brilhantes, e eu pensava, elas não me pertencem. O que elas estão fazendo aí, penduradas nos meus dedos? Ao mesmo tempo, eu pensava que estava maluca. Anos e anos mantendo as unhas assim, e eu nunca senti essas coisas. Nunca tive dúvidas. O que está acontecendo? Foi quando, do nada, eu comecei a ferir as pessoas. Eu tinha todo o cuidado e nunca arranhei ninguém. Agora, sem ver nem para quê, eu fiquei desastrada. Arranhava os outros com as unhas e as pessoas reclamavam. Meus filhos,
as irmãs, todo mundo que chegava perto levava uma unhada, sem eu querer. Até meu marido, à noite, na cama, quando fui fazer um carinho nele, eu o azunhei, sem querer, e ele falou: "Ai, amor, toma cuidado, chega pra lá com essas unhas." Eu fiquei triste, ele nunca havia falado assim comigo. De manhã, durante o café, fui botar a xícara dele na mesa e ele disse, se afastando: "Cuidado." Foi na noite desse dia mesmo que eu tive o sonho que me convenceu a mudar. Nesse sonho, eu estava num campo escuro, sentada, e tudo era escuro. A grama era escura, o ambiente era escuro e o céu estava escuro. E no sonho, eu sentia que havia monstros me buscando, me procurando para me pegar, mas eu não conseguia ver. Minhas unhas estavam enormes e pretas, e eu não conseguia correr. Eu ficava na expectativa daqueles monstros me pegarem, e pensava em levantar e correr. Eu pensava comigo mesma: eu preciso levantar e preciso fugir. Mas eu não conseguia, porque elas pesavam tanto que me mantinham presa ao chão. Era uma coisa insana. De repente, eu me desesperava e começava a chorar e me angustiar. Eu pedia a alguém que trouxesse uma tesoura para eu poder cortar as unhas, mas não havia ninguém por perto para me ajudar. Aí eu gritei para o céu: "Jesus, me socorre, Senhor!" De repente, o céu se clareava e uma luz me iluminava. Nessa hora, aquelas unhas pretas caíam no chão, se soltavam dos meus dedos como se não fossem minhas, como se antes estivessem coladas. Eu sentia um alívio tão grande quando elas caíam que levantava num salto, me sentindo leve. Corria, sorria, dizia que poderia abraçar as pessoas, lavar a louça mais rápido, que meu marido não iria mais ter receio quando eu me aproximasse. Mas o que me impressionou realmente foi que eu parei e olhei para as minhas mãos e vi minhas unhas. Elas estavam naturais, curtinhas, branquinhas e brilhavam. Meu Deus, como elas eram lindas! E há quantos anos eu não as via assim? Foi nessa hora que uma voz, que veio daquela luz que me iluminou, me disse: "Coisa boa é aos homens obedecer ao Espírito Santo." Aí, nessa hora, no sonho, eu caía em mim. Aliás, Deus abria o meu entendimento e eu percebia tudo que vinha acontecendo com relação às minhas unhas. Todos os incômodos. Era o Espírito Santo me instruindo a parar com aquilo. No sonho, eu começava a chorar, pedindo perdão ao Espírito Santo, dizendo que eu era uma criança que não sabia de nada e que precisava que ele me ensinasse. Eu implorava que ele continuasse me ensinando. Mas, irmã, eu chorava mesmo. Eu bolava no chão, pedindo perdão e chorando. E foi assim que eu acordei, chorando. E quando eu acordei, primeiro eu me ajoelhei e orei, e prometi ao Senhor que aquela novela se acabaria naquele mesmo dia. Então, sem nem tomar café, me vesti e corri e fui na minha manicure e mandei ela cortar e limpar as minhas unhas. Ela ficou boba, mas fez o que eu pedi. Quando ela terminou, eu juro para você, irmã, parecia que minhas unhas brilhavam, tão branquinhas, limpinhas e curtinhas. Ela me perguntou: "Vai uma base aí para brilhar?" Eu puxei minha mão da mão dela bem rápido e disse: "Não, eu já tenho o brilho do Espírito Santo." Acredito que naquela hora eu fui um pouco grosseira, mas não teve jeito.
Depois tentei ser gentil e falar mansamente, e disse: feche a minha conta, porque você nunca mais vai pintar as minhas unhas, porque o meu pai não quer que eu pinte mais. E tudo bem. E foi assim. E para fechar, meu esposo, que sempre elogiou minhas unhas, quando me viu com minhas unhas curtas e limpas, abriu um sorrisão e disse: olha só, que lindo! Amor, acredita que eu já ia pedir para você fazer isso? E foi a glória. Não tem como explicar como eu me sinto livre hoje para fazer tudo sem ter que me preocupar com unha. Nem acredito que passei tantos anos com isso, com esse incômodo. E o mais importante, eu estou obedecendo a Deus, pois mais vale ajuntar tesouros nos céus. Então é isso. Eu não pinto mais unha, nem deixo crescer. O Espírito Santo me ensinou que o tamanho da minha unha é só até onde termina o meu dedo, como eu vi no sonho. E pronto. E quem quiser, que creia, mas eu estou feliz com Deus. Amém.